Você já conhece todo o universo de Stranger Things? Para além da série da Netflix, a obra ela conta com muito mais história, recheando Hawkins de conteúdo. Direto do mundo invertido para o seu YouTube, bem-vindo ao Arquivo Hawkins. Aqui cada detalhe importa e tudo tem uma explicação. Oi, eu sou a Lola, bem-vindos ao terceiro episódio de Arquivo Hawkins. Se você é novo por aqui, esse é um quadro exclusivo onde a gente fala só sobre Stranger Things, com episódio semanal toda quinta às 6 da tarde. E se você gosta de literatura, cinema, música, você também pode se aventurar para além desse universo nos outros vídeos aqui do canal. Mas vamos ao que realmente interessa. Hoje eu vou contar para vocês, de uma forma bem resumida, quais são as obras que envolvem o universo Stranger Things para além da série. Então, nesse meio, a gente tem aí livros, histórias em quadrinhos e até peça de teatro. E é importante a gente ressaltar que, apesar delas serem histórias oficiais e também conhecidas como canônicas no universo de Stranger Things, esses materiais eles são transmediáticos. Ou seja, eles fazem parte daquele universo, são histórias verídicas, mas eles não são essenciais para a trama. Porque tudo que é importante ou essencial a gente vai encontrar na obra principal, que no caso aqui é a série de Stranger Things. E isso acontece, gente, porque muita gente acompanha a série, mas não necessariamente vai querer acompanhar as outras coisas. Tem gente que só gosta de ver a série e tá tudo bem parar por aí. Só que esse é um guia para pessoas que, assim como eu, são malucas, obcecadas por Stranger Things e querem ir além da série, explorar esse universo além. As duas coisas importantes que a gente precisa falar aqui. A primeira é que não existe uma ordem específica para consumir qualquer um desses conteúdos. Elas têm sim uma ordem na cronologia, né, de acordo com o momento em que cada coisa acontece, mas não necessariamente você precisa ler nessa ordem. Você pode escolher uma, ler agora, aí você pode escolher outra que acontece bem lá na frente e ler, tá tudo bem, não vai atrapalhar a sua experiência. E a segunda coisa é que nem tudo foi lançado em português, infelizmente. Então, assim, quando eu citar o nome de alguma coisa só em inglês é porque ainda não tem tradução. Também vou deixar o link de todos os itens que vão ser citados aqui embaixo na descrição. Então, se você quiser comprar, se você quiser procurar, vai ter, exceto da peça que a gente vai comentar, porque a peça é só na Broadway, mas o restante você consegue encontrar tudo e eu vou deixar os links aqui embaixo. Agora, sem mais delongas, eu vou citar o material e uma leve sinopse, uma coisa bem rapidinha, só pra gente situar o que é cada coisa, e mais pra frente a gente pode discutir em outros vídeos do canal os que tiverem mais relevância. Então, se tiver algum que eu vou citar aqui e vocês acham que a gente precisa comentar, eu quero que vocês escrevam pra mim aqui nos comentários. Fala sobre tal coisa, que aí a gente vai destrinchar o assunto e falar sobre aquela obra específica. Começando então pelos livros que foram lançados pela Intrínseca, nós temos 3. O primeiro foi Raízes do Mal, e ele foi o primeiro que eu li. Nele a gente acompanha a história da Terry Ives, que é a mãe da Eleven, durante ali o período de faculdade, que se passa nos anos 70, na época de Woodstock. Nessa trama, a gente acompanha o programa do governo sendo desenvolvido ali, usando como cobaias os alunos da faculdade que se voluntariam. Então a gente tem ali um grupo que vai se voluntariando, inclusive a Terry Ives é uma dessas pessoas. E é então que nesses eventos nós somos apresentados ao contexto ali do laboratório, dos experimentos que o Dr. Brenner faz. A gente vai vendo a relação do Dr. Brenner com todos os voluntários. Importante dizer que todos são jovens, tá? E aí eles fazem experimentos ali usando LSD e afins. E aí, por ter assistido a série, a gente sabe que esse foi ele meio que o começo de tudo para chegar onde eles exploram os poderes na mente das pessoas, tipo a Eleven. E no livro a gente acompanha tudo isso acontecendo, além do relacionamento que a Terry tem com o Andrew, que é um querido, e o pai da Eleven, tá? Ela vai criando ali um laço de amizade com os outros jovens que participam do experimento também, e tem até o momento que a gente descobre a gravidez dela e a Eleven sendo roubada depois que nasce. Então, é tipo assim, muitos detalhes que eu amei acompanhar. Mesmo já sabendo o desfecho dessa história, por ter visto isso na série, de forma bem resumida, é muito legal ver no livro a forma como tudo vai aprofundando e respondendo algumas dúvidas que a gente teve ao longo da série. Eu particularmente amo esse livro, tá? E aí depois a gente tem Cidade nas Trevas, onde a gente acompanha um pouco do Hopper, vivendo ali em Nova York antes dos acontecimentos da série, e tem uma parte do livro também que a gente acompanha um pouco do desenvolvimento do relacionamento dele com a Eleven no final da segunda temporada. E aí a gente tem o outro livro que foi lançado, que foi o Voo de Ícaro, que pros fãs do Ed é assim, ó, um prato cheio,
mostra um pouquinho do backstory dele antes da chegada dele em Hawkins. Então, pra quem quer matar a saudade, porque ele não vai voltar, eu recomendo esse livro. Agora a gente tem 4 livros que eles fazem parte de uma mesma coleção. O primeiro deles é Runaway Max. Esse livro, se você ama Max igual euzinha aqui, ele tem, assim, a perspectiva dela da segunda temporada. E é, assim, um sabor. É muito legal, inclusive, que tem uma parte que, assim, ela saca quando a Eleven chega o que a Eleven realmente significa para os meninos ali, em especial pro Mike, e aí a gente vê tudo isso na perspectiva dela, então é muito interessante. Depois a gente tem Rebel Robin, onde a Robin tá no 2º ano, e aqui ela explora um pouco mais sobre ela mesma, antes de acontecer todas as aventuras com os outros personagens que a gente já conhece. E assim, se eu não me engano, a gente tem esse livro também em formato de podcast. E é uma informação curiosa, já que na 5ª temporada a gente sabe que ela vai trabalhar na rádio. Então, assim, faz meio que sentido. Ela já tá envolvida com essas coisas desde sempre, mesmo que isso não tenha sido um ponto muito forte explorado na série. A gente tem também Lucas on the Line, que é o ponto de vista do Lucas a partir de alguns eventos da 3ª temporada. E o Lucas é um querido, eu amo meu bebezinho, sabe? E aí, por fim, fechando, assim, essa mesma série, a gente tem The Dustin Experiment, que foi lançado ano passado, e a história, ela se passa entre os eventos ali do shopping da 3ª temporada com o início do ensino médio da 4ª temporada. E basicamente a gente tem ali o Dustin num dilema, onde ele não sabe o que ele vai fazer antes de começar o ensino médio, até o ponto que chega, assim, dele realmente entrar pro grupo do Ed ou não. Gente, só alguns detalhes, assim, pra gente comentar, é que alguns livros não fazem parte do universo canônico de Stranger Things, mas são livros muito interessantes para se ter numa coleção. Por exemplo, esse aqui faz parte porque ele foi escrito pelos Duffer, então eu acho que ele, para quem gosta de ter curiosidade sobre a série em si e tudo que foi feito na série, é muito bom. Ele chama Words Turned Upside Down e infelizmente não temos em português, mas tem umas coisas muito incríveis sobre a 1ª e a 2ª temporada. Então, desde fichas de personagens até cenários e as músicas, eu acho isso aqui muito interessante. Mas se você também gosta e não se importa de consumir um produto que não é oficial, tem um que é muito bom que eu tenho aqui também, que é o da Dark Side. Se chama Stranger Fans e tem muitas informações também sobre as 2 primeiras temporadas e com coisas muito relevantes, tipo referências, tudo que foi feito na série. Eu gosto muito desse livro. Eu acho que de todas as coisas que eu tenho de Stranger Things, esse foi o primeiro livro que eu comprei. E tem alguns outros que eu não tenho, mas eles estão na minha lista, que eu vou deixar no link final aqui da descrição, que são livros interessantes para se ter numa coleção. Por exemplo, tem um livro do Will, que ele funciona tipo um diário do Will. Tem um livro que é tipo o anuário da escola, com... Vocês já viram o anuário, né, como eles funcionam nos Estados Unidos, né, que os alunos vão, pegam um recado de outras pessoas e tal. Existe esse livro. Então, assim, são livros que até são oficiais, mas não contam uma história em si, sim curiosidades. Então, eu vou deixar uma lista só com esses livros, com essas coisas, para quem quiser comprar e aumentar a coleção. Agora a gente vai falar um pouco das HQs do universo. Elas são publicadas pela Dark Horse lá fora, e algumas já foram lançadas aqui no Brasil pela Panini. Todas essas HQs, elas foram elaboradas com aprovação da Netflix, mas não necessariamente elas foram escritas pelos criadores, tá? E as histórias em quadrinhos, elas são sempre lançadas em 4 volumes, então a cada uma que eu falar, lembra que são 4 volumes daquela mesma HQ, tá bom? É claro que existem algumas versões que lançam as 4 juntas depois, assim, depois que já foi tudo lançado, eles lançam alguma edição que vem com as 4 juntas, mas não necessariamente é assim. Então, se você for pesquisar e for comprar, lembra disso, 4 volumes em cada um. Alguns detalhes, às vezes, também, eles podem ser diferentes da série, mas, no geral, fazem sentido ali no todo. Nós temos, primeiro, o outro lado, com a visão do Will do mundo invertido, quando ele foi sequestrado ali, né, do Demogorgon atrás dele, e algumas coisas que tem ali, pode ser que a gente veja agora na 5ª temporada, porque a gente sabe que vão ter alguns episódios com flashbacks do Will, de quando ele foi raptado. Depois a gente tem 6, que tem o foco na Francine, que é a número 6, ela tentando ajudar alguns outros experimentos a escapar ali do laboratório. Essa foi, inclusive, a primeira que eu li das HQs e eu adorei. Muito interessante, acho bem relevante para saber um pouco mais, assim, de outros experimentos ali do laboratório, das outras crianças. Até porque na série, o todo que a gente vê ali das crianças no laboratório, a gente não tem a 6, não tem
a Kali. Por quê? Porque elas já não estavam ali no momento em que a série se passa. Então, assim, nas HQs a gente vê um pouquinho disso, como que isso aconteceu. É muito interessante. Inclusive, a próxima, que se chama Em Chamas, a gente tem os acontecimentos depois de 6, falando sobre alguns experimentos que escaparam, a Kali, inclusive. Então, assim, aquele gostinho de saber mais ali do entorno, do laboratório, do que acontece. A gente também tem Acampamento de Ciências, essa é muito divertida, porque a gente tem as aventuras do Dustin no acampamento, ali entre a segunda e a terceira temporada, que é quando o Dustin conhece a Suzy. Então, se você quer descobrir como foi que o Dustin conheceu a Suzy, leia a HQ, porque na HQ a gente tem isso. A gente também tem O Valentão, que é uma história daquele menino que a Eleven fez fazer xixi nas calças, o Troy, e ali como que ele lidou com tudo depois desse acontecimento. Essa, pra mim, inclusive, é uma história que não acrescenta muito no universo da série, mas, assim, pra passar o tempo e pra quem gosta do universo e gosta de Hawkins e tudo que acontece, vale a pena. Aí a gente tem Erika a Grande, onde a gente tem um pouquinho mais da nossa queridona irmã do Lucas. A gente tem também Garotos Zumbis, que é só um pouquinho ali dos meninos reunidos atuando em alguns eventos sem Demogorgons e afim. E aí, a partir de agora, gente, as que eu vou falar não tem em português, infelizmente. Então, pra quem for ler, precisa ali, né, ter um conhecimentozinho de inglês ou alguma coisa do tipo, só pra entender realmente tudo que acontece. Então, a gente tem Dungeons and Dragons, que são os meninos jogando RPG. A gente tem Holiday Specials com histórias de datas comemorativas, tipo Natal, Halloween, e é muito fofa. A gente tem The Tomb of Ibwen, não sei falar direito, mas é uma história com Bob. Saudades do Bob. Outra muito difícil de falar o nome, Kamchatka, que é uma história que se passa na Rússia. Uma das mais recentes, que é Tales from Hawkins, com histórias aleatórias que se passam em Hawkins. Então, temos aí essas HQs em inglês também, que vale a pena de conhecer um pouquinho mais. Por exemplo, Tales of Hawkins, a gente tem histórias aleatórias ali daqueles dois fazendeiros, sabe aqueles fazendeiros que tem a plantação das abóboras infectada tal durante os eventos da segunda temporada? Então, a gente tem ali a história daqueles dois fazendeiros e uma discussão entre eles. E é interessante só por quê? Porque a gente vai ver aquele background das fazendas, porque as fazendas em algum momento se tornam cenário da série. Então, assim, pode não ter nada a ver com a série em si, mas tem a ver com o universo de alguma forma. Por isso que eu gosto de acompanhar as HQs. Agora, seguindo, a gente teve anúncio de uma série animada. Sim, nós vamos ter animação de Stranger Things. Essa animação vai se chamar Tales from 85 e a gente vai ali acompanhar uma ligação direta com a série, porque ela vai se passar entre os eventos da segunda e da terceira temporada. E pra mim, é exatamente aqui que devia existir o crossover que eu comentei no vídeo passado. Vai acontecer? Provavelmente não, mas eu tô deixando aqui, ó, o meu desejo pra essa série mais uma vez. Não tem nada a ver, gente, mas é meu sonho. Eu acho particularmente que essa série animada vai ser incrível e vai ter um gostinho, assim, de ver mais dos personagens principais. Por fim, mas eu diria que, assim, é o mais importante, a gente tem a peça de teatro The First Shadow. Gente, essa peça, ela foi escrita por uma das roteiristas da série e ela narra ali a origem do Henry. Então, o nosso querido Vecna, com todo o envolvimento dele com o laboratório de Hawkins. Sobre essa peça, eu acho que a gente precisa, assim, definitivamente de um vídeo específico aqui no canal para analisar tudo o que acontece, porque ela já foi confirmada como canônica, né, e que vai ser referenciada na quinta temporada. Inclusive, a Netflix lançou um documentário com os bastidores da peça lá de Londres, porque atualmente a peça tá na Broadway, mas ela já passou em Londres com outros atores, e assim, nesse documentário a gente vê uma cena ali onde a Kate comenta com o diretor da peça, a Kate é a roteirista, tá? Ela comenta com o diretor da peça que eles vão ter que tirar algumas cenas ali antes da estreia, porque os Duffers disseram pra ela que aqueles eventos, aqueles fatos, eles precisam ser apresentados só na série. Por quê? Porque eles são muito importantes para a história do Vecna. Ou seja, tipo, tudo ali tem uma ligação gigantesca com o final de Stranger Things. Eu recomendo muito, inclusive, que vocês assistam o documentário, porque como a peça é só na Broadway e a gente não consegue ver, a gente só tem relatos das pessoas que estão assistindo. E aí o documentário, ele dá um pouquinho mais, assim, de enredo e sabor pra quem quer saber exatamente o que tá acontecendo. Eu, assim, inclusive, tô muito ansiosa pra ver o que vai ser abordado na quinta temporada. Última coisa que eu não vi ninguém falando sobre
é sobre alguns livros que estão em pré-venda na Amazon. E assim, gente, eu fui muito impactada com essa pré-venda quando eu vi ela na Amazon, porque eu falei assim, eu preciso disso. E nada mais é do que o lançamento de 4 livros, tá? E eles vão ser lançados até o início da 5ª temporada, com o roteiro de cada temporada. Juro pra vocês. Então, se você tem interesse em roteiros e tudo mais, eu recomendo muito vocês cliquem no link que eu vou deixar aqui embaixo e, assim como eu, comprem esses livros, porque imagina ter o roteiro da série que a gente tanto ama nas mãos. E aí são 4 livros com capas coloridas, eles são muito lindos, eu tô assim obcecada só pela foto deles. E cada um é uma temporada. Eu imagino que assim, depois do lançamento da 5ª temporada, mais pra frente, eles também vão lançar o 5º livro com o roteiro da 5ª temporada. Eu, pelo menos, espero, porque aí minha coleção vai ficar belíssima. Mas eu fiquei encantada com essa pré-venda e eu com certeza vou comprar eles. E por hoje é isso, tá? Foi um vídeo, assim, mais servindo como um guia, então a gente pode explorar um pouco mais todos esses assuntos aqui no canal. Mas se você, assim como eu, quer se inteirar um pouco mais sobre o que tá acontecendo, porque eu também não li tudo ainda não, tá, gente? Eu tô lendo enquanto eu ainda tô fazendo esses vídeos. Eu recomendo muito que vocês vão atrás dessas coisas que já foram lançadas. E ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Curtir esse vídeo, mandar ele pra aquele seu amigo que também ama Stranger Things. E me conta aqui nos comentários qual desses materiais que eu citei merecem vídeos completos sobre eles. Além, é claro, de The First Shadow e Raízes do Mal, que eu com certeza vou fazer. A gente se vê na 5ª que vem com mais Arquivo Hawkins. E é isso. Um beijo. Tchau. Eu sigo olhando pra minha cara ao invés de olhar pra câmera. Superem isso, tá bom? Beijinhos.